Lucas capítulo 7. E depois que concluiu todos estes ditos aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de certo centurião, a quem este estimava muito, estava enfermo e a ponto de morrer. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse e curasse o seu servo. E eles, vindo até Jesus, rogaram-lhe dizendo: é digno de que faças isto por ele, porque amas a nossa nação, e ele próprio nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas, quando já não estava longe da casa, o centurião enviou-lhe uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso, não me julguei por digno de ir ter contigo. Dize, porém, a palavra, e o meu criado ficará são. Porque também eu, sendo homem debaixo de autoridade, tenho soldados sujeitos ao meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E a meu servo: faz isto, e ele o faz. E quando Jesus ouviu isto, maravilhou-se dele. E voltando-se aos gentios que o seguiam, disse: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tamanha fé. E tendo retornado para casa, os que haviam sido enviados acharam o servo que havia estado enfermo são. E aconteceu que no dia seguinte foi à cidade chamada Naim, e os seus discípulos o acompanhavam, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, e ela era viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. E vendo-a o Senhor, teve grande compaixão dela, e disse-lhe: não chores. E aproximando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Então o entregou à sua mãe. E o temor apoderou-se de todos, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E a fama a respeito dele correu por toda a Judéia e por toda a região ao redor. E os discípulos de João lhe trouxeram notícias de todas essas coisas. Então João, chamando a si 2 de seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? E quando aqueles homens vieram até ele, disseram: João, o Batista, nos enviou a ti, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? E na mesma hora curou a muitos de enfermidades, e de pragas, e de espíritos malignos, e a muitos que eram cegos deu a vista. Então Jesus, respondendo, lhes disse: ide e declarai a João as coisas que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim não achar tropeço. E quando os mensageiros de João se retiraram, começou a dizer às multidões acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana meneada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem vestido de roupas delicadas? Eis que os que andam vestidos com roupas preciosas e vivem em delícias estão nas cortes reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há nenhum maior do que o profeta João, o Batista. Porém, o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo e os publicanos, ao ouvirem isto, justificaram a Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram contra si mesmos o conselho de Deus, não tendo sido batizados por ele. Então disse o Senhor: a quem, pois, hei de comparar os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos sentados na praça, que clamam uns aos outros e dizem: tocamos flauta e vós não dançastes, cantamos lamentações e vós não pranteastes. Porque João o Batista veio, o qual não come pão nem bebe vinho, e dizeis: tem demônio. O Filho do Homem veio, o qual come e bebe, e dizeis: eis um comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Então um dos fariseus rogou-lhe que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, recostou-se à mesa. E eis que uma mulher que havia na cidade, a qual era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu,
trouxe um frasco de alabastro com unguento e, pondo-se por detrás, junto a seus pés, chorando, começou a regá-los com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés e o ungia com unguento. Mas o fariseu, que o tinha convidado, ao ver aquilo, falava consigo mesmo, dizendo: se este fora profeta, conheceria quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo-lhe Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, e um lhe devia 500 denários, e outro 50. E não tendo eles com que pagar, a ambos lhes perdoou. Qual deles, pois, o amará mais? E Simão respondendo disse: penso que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste retamente. E voltando-se à mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde quando entrei, não cessou de me beijar os pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por esta razão te digo, os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque amou muito, mas aquele a quem pouco se perdoa, o mesmo pouco ama. E a ela disse: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa com ele começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas ele disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz.